Caveiras! Avançar! Eu sou Rafael Gomide, eu sou jornalista. Em 2008 eu fui recruta por um mês na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Fiz um concurso público, passei por uma seleção de 8 meses e depois passei um mês como recruta na polícia. Essa minha entrada na polícia teve o objetivo de fazer uma reportagem para a Folha de São Paulo e deu origem a um livro que eu estou publicando agora que se chama O Infiltrado, um repórter dentro da polícia que mais mata e mais morre no Brasil. Então, alguns pontos me chamaram a atenção, especialmente na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Alguns aspectos positivos e outros negativos. Um aspecto que salta aos olhos inicialmente é uma tolerância grande na formação à violência policial. Então, a violência do policial ela é normalizada tanto pelos instrutores quanto pelos alunos, os recrutas. Então isso faz parte da rotina. Então, um instrutor falou, trocou tiro com um bandido e o cara se rendeu, fuzilou. Isso é corriqueiro. Então, como se a própria execução fosse uma coisa aceitável, né? Eu ouvi, por exemplo, um instrutor ensinando os recrutas a forjar um auto de resistência. O cara fala, deu um tiro pelas costas, pega a arma do cara, dá um tirinho e diz que foi legítima defesa. Isso vocês vão aprender na rua. Não é aqui, mas é claro que havia ali um ensinamento, né? Então uma naturalização da violência policial é um ponto muito relevante. Um outro ponto positivo que me chamou a atenção e que eu não esperava é um discurso muito forte da polícia contra a corrupção. Então a todo momento o recruta é alertado que a corrupção policial vai resultar na sua expulsão, na sua desonra, na sua prisão. Então esse é um ponto que me chamou a atenção muito positivamente e que eu não imaginava que fosse tão forte esse discurso. Um outro aspecto muito relevante é o medo que os policiais vivem o tempo todo. Eles enfrentam essa situação de medo diariamente, é um fantasma na cabeça dos recrutas já, assim como dos instrutores. Então a todo momento os policiais se referem a essa questão de medo, isso era muito presente, muito visível. Além disso, tem também um sentimento muito forte, um ressentimento dos policiais em relação à sociedade. Eles acham que não são reconhecidos pelo que fazem, pelos riscos que correm. É uma relação muito difícil essa relação entre o policial e a sociedade. De um lado, esse ressentimento do policial e, por outro lado, uma relação de desconfiança da sociedade em relação ao policial, porque ela acredita que o policial é muito violento, que é corrupto. Então, uma generalização tanto de um lado quanto do outro. Os policiais, eles são vitimados principalmente fora do trabalho, né? Os policiais militares, os policiais em geral no Rio de Janeiro, eles têm uma taxa de mortalidade 6 vezes superior à taxa do cidadão comum do Rio de Janeiro. Então, estar armado, ao contrário do que muitos podem pensar, é um fator que potencializa a chance de uma pessoa ser morta no caso de uma abordagem, um assalto. Um instrutor relatou, por exemplo, um episódio que ele estava no ônibus e que ele jogou a carteira dele de policial pela janela, quando entrou um criminoso no ônibus. Os motivos que levam a essa violência, na qual os policiais fazem ao mesmo tempo papel de algoz e de vítima, são variados e foi o que eu busquei encontrar e é o tema do livro. Algumas hipóteses que eu tenho são que a polícia faz parte de um ciclo de violência que começa nas operações de favelas e que em algum momento, provavelmente nos anos 90, a polícia parou de prender muito e, em vez de prender, passou a executar bandidos já presos. E isso gerou um ciclo porque quando os bandidos na rua viam policiais, eles executavam de volta. Então virou essa guerra particular, que tem até o filme do João Moreira Salles, da Kátia Lund, falando sobre uma guerra particular entre policiais e bandidos. Obviamente não se pode esperar nada dos criminosos, que são bárbaros, né? Mas a polícia também, quanto mais bem treinada e bem equipada é uma polícia, menos letal ela é.